Olá, desejo que todos estejam bem. Meu nome é Rodrigo Ráfaga, sou aluno de mestrado da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unesp de Bauru, sob a orientação do professor Eduardo Bianchi. E hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o meu trabalho, que é voltado para a área de processos de fabricação e tem o título de Efeito da retificação do ferro fundido aos temperado com a aplicação de diferentes grãos de CBN linkado à qualidade e custo industrial, ok? Então, vamos acompanhar. Pois bem, passando aqui agora para os slides, e como já foi mencionado no título, o trabalho ele está atrelado a uma das etapas de processos de fabricação, que é a retificação. E o objetivo principal dessa pesquisa é comparar o uso de dois tipos de rebolo de CBN na retificação cilíndrica do ferro fundido nodular aos-temperado, ou também denominado como ADI. Bom, o processo de retificação consiste em uma etapa essencial da fabricação que se justifica pela capacidade do processo em garantir dimensões precisas e proporcionar um excelente acabamento superficial. Por muito tempo, a retificação foi considerada um processo de grande complexidade, devido à quantidade de arestas de corte e também por conta das altas velocidades de corte. Então, os rebolos a serem utilizados nesse estudo, eles são de CBN, ou nitreto cúbico de boro. E eles são considerados como superabrasivos, tendo uma alta dureza, uma alta condutividade térmica e alta resistência ao desgaste. Dessa forma, eles oferecem uma maior vida útil, se forem utilizados corretamente. Eles podem até mesmo serem aí uma alternativa para os rebolos de diamante, por conta da sua estabilidade térmica. Dentre as características a serem estudadas em uma ferramenta de tal capacidade, o foco desse estudo ele está atrelado à friabilidade. Mas afinal, o que é a friabilidade? Esse termo ele se refere à facilidade que um grão abrasivo tem de se quebrar em pedaços menores sob uma determinada força ou impacto, fazendo com que haja uma decomposição desse grão e formando assim novas arestas de corte, o que vai otimizar a taxa de remoção do material a ser usinado, além de fornecer tolerâncias mais precisas. Nesse contexto, o projeto ele vai acabar lidando com a comparação de dois tipos de rebolo, um que é denominado GL, que possui uma friabilidade menor, e um outro que é denominado como GS, que possui uma friabilidade maior. No final do estudo, vai ser possível determinar quais deles oferecem melhores resultados na qualidade da peça e também no próprio desgaste do rebolo. Haja vista que os dois parâmetros são importantes para a evolução dos processos da manufatura. O material de base a ser retificado, o corpo de prova, ele então é de ferro fundido nodular aos-temperado e que possui uma microestrutura ausferrítica, que é formada por agulhas de ferrita e placas de austenita estável, de alto teor de carbono. Sobre o peso desse material, o ADI ele pode chegar a 8% da redução em relação a aços forjados, porque os nódulos de grafita presentes na estrutura fornecem essa capacidade. Essas e outras características fazem aí com que esse material, o ADI, seja de extrema importância e vasta aplicação na indústria, assim como é utilizado em engrenagens, virabrequins de motores automotivos e de refrigeração. Como nós estamos tratando de uma retificação cilíndrica, os corpos de prova possuem dimensão inicial de 92 mm de diâmetro por 5 de espessura e após o término da retificação, a dimensão final deve estar ali por volta de 64 mm. Então, dessa maneira, para realizar uma retificação de qualidade e que traga indicadores de maior economia para o setor industrial, uma análise de custo também foi elaborado a fim de determinar qual rebolo gera os melhores aspectos geométricos e metalúrgicos, assim como o custo final da produção. Para realizar essa pesquisa, os dois rebolos, tanto o GL quanto o GS, eles foram submetidos a velocidades de avanço diferentes, variando entre 0,5, 1 e 1,5 milímetros por minuto.
A refrigeração utilizada no processo ela foi o método convencional, né? Ou seja, em abundância, tá? Diferentemente da técnica por MQL, onde tem uma mínima quantidade de líquido sendo pulverizada por um jato de ar em alta velocidade, tá, ok? Também nessa pesquisa foram feitos 9 tipos de ensaios, a começar pela rugosidade superficial, que está relacionada aí, intimamente aí, à aplicação precisa dentro do conjunto mecânico, dentro de um conjunto mecânico, né? Foi utilizado um perfilômetro e foram feitos aí os testes de rugosidade média, o RA, e também de rugosidade máxima, RZ. Normalmente, quando há um aumento na velocidade de avanço do processo, né, na retificação, tem-se um aumento também na rugosidade da peça, pois existe uma elevação na pressão de corte exercida. Então, o rebolo ele deverá retirar mais material em menos tempo, tá? Dessa forma, né, de antemão, já é sabido que os melhores resultados já de rugosidade serão obtidos com valores baixos na velocidade de avanço. Outro parâmetro é o erro de circularidade. Nesse ensaio, verifica-se a deformação gerada da peça devido aos esforços da retificação e também da dilatação térmica, ao qual não puderam ser identificados aí no ensaio anterior, que é o da rugosidade. Uma coisa interessante é que, devido à capacidade dos grãos abrasivos de manterem aí a integridade por mais tempo no rebolo com a menor friabilidade, a superfície da peça sofre menor deformação. Isso porque os rebolos, dessa forma, né, apresentam um desgaste por microfraturas e as arestas de corte tendem a ter maior retilinidade em relação aos demais grãos. Sendo assim, a superfície do rebolo ela acaba sendo mais uniforme, tá? O que permite também depois fornecer à peça uma superfície com menor deformação. Agora, um ponto negativo é que com esse aumento no avanço, o calor gerado na face do corpo de prova, né, na peça, vai dilatar as dimensões e pode resultar em deformação do regime plástico, ou seja, né, a gente consegue entender que quanto menor for a variação de temperatura, melhor vai ser o resultado desse erro de circularidade. A energia específica, que é definida como uma energia necessária para promover a retirada de um volume unitário de material, né? Essa análise está totalmente ligada à força de corte durante a usinagem. A razão G, que é um outro parâmetro também, que ele informa o volume de material retirado da peça em relação ao volume de material retirado do rebolo, tá? E com isso é possível determinar a eficiência do desbaste de acordo com a taxa de remoção do material e desgaste também da ferramenta. Outro ensaio utilizado para os corpos de prova foi o de emissão acústica, que é possível com ele, né, detectar o contato entre o rebolo e a peça, que vai captar um sinal sonoro. Esse sinal ele é causado por deformações, trincas, além do constante desgaste dos grãos abrasivos. Nessa etapa, o rebolo GL, que tem a menor friabilidade, ou seja, né, a menor capacidade de gerar novas arestas de corte, aumenta a fricção. Então, a emissão acústica para ele vai ser maior. Falando agora de um outro tipo de ensaio, que é a microscopia óptica e confocal, né, eles têm a possibilidade de detectar a precisão na superfície usinada, permitindo verificar irregularidades, danos térmicos ou mecânicos na superfície retificada. A microdureza também foi, né, analisada e é um item muito importante a ser verificado, pois devido aos esforços, a variação no gradiente pode ocorrer alterações microestruturais, o que não deveria acontecer, né, pois a retificação já é um processo de usinagem aplicado após um tratamento térmico ou termoquímico na peça, ao qual as exigências do fabricante ou do cliente já estão sendo atendidas, tá? Mas vamos lá, nesse experimento, os dois rebolos atingiram valores satisfatórios perante os critérios de microdureza. Então, olhando especificamente para esse critério, qualquer um poderia ser utilizado, ok? E, né, um último apontamento aí é sobre o custo, tá? Foi simulado aí um lote de 1000 unidades e houve uma diferença considerável com o aumento na velocidade de avanço da fabricação. Sendo que no rebolo GL, que é o menos friável, a redução, né,
dos custos foi de quase 57%, enquanto que o rebolo, que é o mais friável, o modelo GS, a redução foi de quase 54%. Eu estou dizendo, né, esses dois valores, eles foram obtidos comparando a menor velocidade de avanço com a maior velocidade de avanço, ok? Bom, dos resultados obtidos nos ensaios, né, que foi em escala gráfica, foi possível notar que o rebolo que mais contribuiu aí para a eficiência no processo de usinagem para ferro fundido nodular austemperado foi o rebolo GL, né, que tem a menor friabilidade, sendo que atingiu o índice satisfatório em 5 dos 9 ensaios realizados, variando aí a velocidade de avanço. E dessa forma a gente conclui que a friabilidade é um indicador primordial para a qualidade dos processos de retificação, não só para o acabamento e precisão geométrica, mas também no que concerne à parte de custos, tá? E mesmo tendo um aumento no consumo de energia ao utilizar velocidades de avanço superiores, houve uma economia satisfatória que viabiliza aí tal manobra. Dessa forma, eu agradeço pela atenção de todos, ao Departamento de Engenharia Mecânica da Unesp de Bauru, ao professor Bianchi e também ao professor José Cláudio, e à CAPES, né, pela disponibilidade da bolsa, ok? Fico à disposição para demais esclarecimentos, pessoal. Muito obrigado e um forte abraço.